Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra do André Daniel Heinck faz parte de uma trilogia. Os dois primeiros, que são tops maravilhosos, que eu fiz aqui o review para vocês, são chamados Aqueles da Bíblia e Os Outros da Bíblia. Aqueles da Bíblia, ele vai trabalhar o povo de Israel, a nação de Israel. Os Outros da Bíblia, ele vai trabalhar algumas civilizações, como os babilônicos, os assírios, os mesopotâmicos. Show de bola! Assista os reviews que você vai ver que coisa preciosa. Então é uma trilogia, né? E o livro que fecha essa trilogia é esse aqui, Nós e a Bíblia, que foi lançado pela Thomas Nelson em 2023. Portanto, vai fazer 2 anos. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. E ele também, ano passado, foi lançado a 3ª edição, totalmente revisada e ampliada, do Atlas dele. Atlas Bíblico. Que, na minha opinião, eu falei isso quando eu fiz o review, é o melhor Atlas que nós temos. Um Atlas ilustrado, onde ele trabalha todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, de forma espetacular. As principais pesquisas referentes tanto ao Novo Testamento como ao Antigo Testamento. Tá? O André Daniel Heinck é um homem de Deus, é crente, tá? Ele não é liberal, é crente, ama a história de Israel, o Antigo Testamento, tá? Enfim, ele é muito conhecido já e suas obras são best-sellers, né? Então tá aqui, Nós e a Bíblia, História, Fé e Cultura do Judaísmo e do Cristianismo e sua relação com a Bíblia Sagrada. Ele vai trabalhar esse livro aqui, esses dois polos, né? A cultura judaica e a cultura cristã. E aqui tem alguns símbolos, ó, que ele vai explicar símbolo por símbolo. Aqui é a Bíblia de Lutero, ó, tá? A tradução do Novo Testamento para o alemão, tá? Aqui é a cruz celta, aqui é a menorá, aqui é a bandeira de Israel. Cada símbolo desse ele vai explicar, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E olha só que interessante, olha o que ele fala aqui. Ele vai falar aqui, deixa eu ler para vocês que é interessante, tá? O judaísmo e o cristianismo são verdadeiros colossos culturais. Espalhados pelo mundo ao longo de milênios, essas religiões produziram identidades tão complexas e diversas que é preciso falar de judaísmos e cristianismos, no plural. No entanto, apesar dessa diversidade, esses sistemas de crença têm origem comum e partem da leitura e da interpretação do mesmo texto sagrado, a Bíblia hebraica. Em Nós e a Bíblia, André Daniel Heinck investiga o fenômeno de como o mesmo texto bíblico pode ser interpretado de maneira tão distintas e produzir culturas tão plurais. O autor apresenta a temática em 3 blocos. O primeiro explica como a Bíblia é polifônica, tem várias vozes, tá? Polifonia, tem várias vozes, e recheada de símbolos capazes de gerar uma multiplicidade de interpretações. O segundo apresenta a história como os antigos israelitas produziram seus textos e de como esses escritos forjaram as identidades dos judaísmos e do atual Estado de Israel. O terceiro retoma a história da igreja a partir de Jesus, buscando compreender de que forma ela interpretou o passado de Israel. Deu continuidade à Bíblia e passou ela também a ser regida pelos textos que escreveu. Esta obra é fundamental para que o leitor compreenda de que forma a Bíblia foi e continua a ser interpretada por judeus e cristãos e o que isso significa para o relacionamento entre eles. E aqui você tem os símbolos, né, que ele vai explicar um por um. Tá? Cada um desses símbolos é um capítulo e ele vai explicar. Essa obra contém o total, que se for pegar a bibliografia, ela tem aí, ó, 319 páginas. 319 páginas. Vamos lá. Aqui, o André Daniel Heinck, aqui é a foto dele. É bacharel em desenho industrial, tá? Habilitação, ele é habilitado em programação visual pela Universidade Federal de Santa Maria.
é licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Teologia, com concentração em História, pelas faculdades EST de São Leopoldo, e autor dos livros Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia e Atlas Bíblico Ilustrado. Ministra cursos de História do Cristianismo e Panorama do Antigo Testamento em diversos seminários e faculdades do sul do Brasil. É natural de Ijuí, Rio Grande do Sul, e reside em Florianópolis, Santa Catarina, com a esposa Eliana Green e os filhos Lucas e Daniel. Tá? Você pode entrar no site aqui, para conhecer mais dele. Você pode entrar no Instagram dele, André Daniel Henk. Tá? Tem vários vídeos dele também aqui no YouTube. O cara é fera, eu gosto muito dele. Aqui são vários pastores, né, indicando a obra, como Marcos Botelho, Igor Sabino, entre outros. Como eu falei para vocês, essa obra foi lançada em 2023. Vai fazer 2 anos. E aqui está, sobre as ilustrações da capa e dos capítulos. Não dá para ler, gente, mas ele vai explicar. Cada capítulo você vai ter um desenho desse aqui, para ilustração. Esse aqui do Bom Pastor, o Saltério Cópita, o Escriba Egípcio, a Menenhat com a Estela, a Menorá, Sefer Torá, a Torá, a bandeira de Israel. Aqui é peixes e âncora. Você tem um peixe limpo e o peixe sujo, né? E a cruz no meio, mostrando a união de judeus e gentios. A cruz celta e a Bíblia, né? Que é a tradução de Lutero para o alemão em 1541. Cada capítulo você vai ter uma dessas ilustrações, e aqui ele explica porque não dá para ler. Cada tempo, tá? Aqui está o sumário. A obra é dividida em 3 partes. Ele começa com agradecimentos, prefácio, introdução. A primeira parte ele vai trabalhar Bíblia, hermenêutica e identidade. São 3 capítulos. O capítulo 1, a Bíblia. O capítulo 2, a hermenêutica, que é a interpretação. E o 3, a identidade. E a conclusão ele fala de Bíblia e identidade. A parte 2, ele vai trabalhar de Israel para a Bíblia, da Bíblia para Israel. Mais 3 capítulos. O Israel Antigo, o Judaísmo e o Estado de Israel. Ele termina com Israel e a Bíblia. A parte 3, ele vai trabalhar a igreja, o Novo Testamento, né? Da igreja para a Bíblia, da Bíblia para a igreja. Aí são 4 capítulos aqui. A igreja antiga, o cristianismo, o protestantismo, né? Conclusão, a igreja e a Bíblia. E o capítulo 10, Bíblia, Israel e igreja. Conclusão e referências. Vamos pegar aqui a primeira parte, né? Página 27. Rapidamente. Está aqui, ó. Parte 1, Bíblia, hermenêutica e identidade. Então, ele vai dar um panorama sobre a Bíblia Sagrada, tá? Focando aí primeiro nos 2 testamentos. O Primeiro Testamento, a Bíblia hebraica. O Segundo Testamento é chamado de Bíblia cristã. Até porque os judeus não consideram o Novo Testamento como palavra de Deus. Para eles, a palavra de Deus é só o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Para nós não, cristãos, tá? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é a palavra de Deus. Um complementa o outro. Ele começa falando, tá? A Bíblia é o livro sagrado do judaísmo e do cristianismo. É inspirada por Deus, segundo atestam os crentes de ambas as religiões. A teoria da inspiração divina tem origem no judaísmo, apresentando na época de Jesus 2 vertentes fundamentais. A primeira com origem no judaísmo helenista. O que é isso aqui, Elias? O helenismo é a cultura grega, o judaísmo grego, tá? De cultura helênica, de fala grega. Afirmando que a mente dos redatores foram substituídas pelo Espírito Santo no ato da escrita. Desse modo, considerava os redatores meros ouvintes estáticos de uma palavra ditada. E a segunda com origem do judaísmo palestino, que não negava a consciência dos escritores no registro do texto. As 2 premissas viriam a compor a forma cristã de compreender a inspiração. A despeito dessa diferença na concepção de origem, a compreensão final da primeira cristandade foi que a palavra de Deus é sempre palavra espiritual inspirada pelo Espírito Santo, tanto nas palavras ditas por Jesus, como nas palavras escritas pelos apóstolos ou por pessoas a eles ligadas. Aqui nós temos 2 conceitos.
inspiração verbal e inspiração plenária. A inspiração plenária das Escrituras, tá, aborda a questão que toda ela é inspirada, plena, né? De Gênesis a Apocalipse, todos os livros são inspirados. E a inspiração verbal é que cada palavra, cada letra, cada vírgula também é inspirado. Então, inspiração plenária é toda a Bíblia, todos os textos, todos os livros são inspirados. E a inspiração verbal, cada palavra, cada letra, tudo ali é inspirado. Ele vai falando aqui, aí ele vai explicar um pouquinho caráter literário da Bíblia, tá? A Bíblia é uma literatura. Você tem aí gêneros literários. Você tem o gênero poético, o gênero narrativo, descritivo, o evangelho é o gênero, tá? O gênero apocalíptico. Muito bom isso aqui. E aqui ele sempre vai citando notas de rodapé, ó, onde ele vai citando obras, tá? Show de bola. Depois, ó, o realismo das narrativas bíblicas. Ali não são mitos, como ensinam os liberais, mas são eventos que ocorreram, que aconteceram, tá? Depois ele vai tratar aqui, ó, a teologia por meio da prosa. Muito bom. O caráter polifônico da Bíblia. Quem não sabe o que é poli, vários, fonia, falas, né? Então você tem aí, ou melhor, fonia, vozes. Vozes, fala a mesma coisa. Então o caráter polifônico da Bíblia traz a ideia de que ela tem várias falas, no sentido de vozes, né? Por isso que um texto ele é interpretado de várias formas. Você tem N interpretações de um único texto. A Bíblia é uma só, mas as interpretações são várias, né? São múltiplas. Ele vai explicar aqui. Ó, a indeterminação das narrativas bíblicas. É muito bom. Ó, as diferentes vozes do texto bíblico. Olha o que ele vai falar aqui. Ó. A abertura de sentidos ainda se verifica pela variedade discursiva a respeito de Deus dentro da própria Bíblia. O teólogo Walter Brueggemann ressalta essa polifonia da ação divina em Israel, diante dos fatos de que Deus é o tema principal da teologia do Antigo Testamento e de que ele não se submete às expectativas dogmáticas de seus intérpretes. O tema apropriado da teologia não seria tanto o Theos, Deus em si, mas sim o Logos da teologia, que é o discurso humano sobre Deus. Assim, Brueggemann procura compreender como Israel discursa sobre Deus, considerando que tal discurso se apresenta basicamente como testemunho dos judeus antigos sobre o que foi falado por Deus a Israel. Esse testemunho é um modo de conhecimento e certeza da revelação divina, mas totalmente diferente do que concebemos como certeza, pois rompe com a epistemologia tanto da antiguidade como da contemporaneidade. Tá? A metáfora do julgamento seria uma boa forma de explicar tal rompimento epistemológico. Um tribunal dá oportunidade para cada testemunha relatar algo que aconteceu, fornecendo sua versão daquilo que viu. O debate jurídico põe cada um dos testemunhos em perspectiva até se chegar à conclusão derradeira da verdade do veredito do juiz. Isso significa que a Bíblia é justamente o encontro de diferentes testemunhos de como o povo de Israel ouviu Deus e percebeu o seu agir. Por isso a polifonia, tá? As diferentes vozes. E esses testemunhos podem não ser todos iguais. A Bíblia é, portanto, um grande tribunal em que diferentes vozes tiveram a oportunidade de falar. Aí ele vai explicando. Muito bom. Ó, o caráter imaginativo da Bíblia, a estrutura imaginativa do Ocidente, tá? A proclamação pelo mito, que ele vai explicar. Muito bom. A proclamação pela metáfora, a proclamação pela mitologia, pela tipologia. Então você tem metáfora na Bíblia, você tem analogia, você tem tipologia, enfim. A ressonância da Bíblia. Aí vem para o capítulo 2, a hermenêutica, a interpretação. Lembrando que a interpretação judaica é uma e a interpretação cristã é outra. Por isso as diferentes vozes, né? Por isso a polifonia.
tá? Muito bom. Aí vem para a hermenêutica filosófica, o caráter simbólico da experiência humana e por aí vai, tá? Deixa eu pegar outro capítulo aqui, ó. Ou melhor, a parte 2. De Israel para a Bíblia e da Bíblia para Israel. Está na página 109. Todo o livro dele, do Daniel Heinck, pode comprar sem medo, irmão. É livraço. Todos eles, todos. Aqui, parte 2. Ele vai falar sobre Israel antigo, tá? Começa falando aqui da história e narrativa do antigo Israel. Depois, os debates sobre a historicidade da Bíblia hebraica. Muitos pensam que a Bíblia hebraica ela é cheia de contradições, de mitos, não pode ser levada a sério. Israel nunca foi o povo de Deus, tá? Israel era só um dos povos semitas ali, tá? Que era um caldeirão cultural, e os escritores bíblicos manipularam, enfim. Isso aí é o que fala os liberais, tá? Os liberais que não crê na inspiração da Bíblia, não crê que a Bíblia é o livro de Deus, é um livro comum como qualquer outro, tá? É um livro que muitas vezes não pode ser levado a sério. É isso que falam os liberais. Então ele traz aqui os debates sobre a historicidade da Bíblia hebraica. Muito bom, citando aqui historiadores, teólogos, doutores e por aí vai. Depois os símbolos da história da salvação, tá? Os símbolos da história da salvação. Os 3 eventos que trouxeram os mais importantes símbolos para os judaítas, antigos e judeus, e todas as eras, foram as narrativas dos patriarcas do Êxodo e da monarquia. Dos patriarcas do Êxodo e da monarquia. Vamos examinar cada uma dessas narrativas. Ele começa com os patriarcas, depois a narrativa do Êxodo e a narrativa da monarquia, os reis, né? Depois o movimento profético e o drama de Israel e Judá. O acaso da pátria da Judéia e a emergência da Bíblia hebraica, as hipóteses de uma história da redação da Torá, quando os textos passaram a ser sagrados. Interessante, né? O surgimento do judaísmo, a leitura judaica do Segundo Templo, o fim da história antiga de Israel, é que ele conclui, né? Aí vai para o capítulo 5, o judaísmo, tá? Que já é religião, né? O judaísmo da diáspora, a diáspora é quando a cultura judaica se espalhou pelo mundo. Os judeus foram espalhados em todos os lugares, cidades, províncias, tinha lá judeus e tinha sinagogas, tá? A palavra diáspora significa espalhar, como uma semente. Ele vai explicar aqui. O isolamento judaico entre os povos, mesmo eles espalhados pelo mundo, eles sempre observaram a lei, os judeus. Sempre, sinagoga, guardava o sábado, não comia aqueles animais que, segundo a lei, não era para comer. E isso também trouxe problemas para eles, porque os judeus foram muito perseguidos devido à religião deles. Sempre foi assim. Tá? Os judeus, serfaditas e askenazes, vai trazer já os tempos mais recentes, tá? Fala sobre o Holocausto, enfim, as reações da modernidade. O judaísmo, ele é que deu um camaleão, né? Ele vai mudando de cor conforme os tempos, tá? Vai se enquadrando aí na cultura, né? Bíblia hebraica, hermenêutica judaica, o princípio hermenêutico do judaísmo, a emergência do Talmud. Você tem o Talmud, você tem isso surgiu na Idade Média também, a Cabala, que veio do judaísmo, enfim. Então você tem vários tipos de judaísmo. Ele vai te dar uns elementos de uma página do Talmud. A exegese judaica, que é totalmente diferente da exegese cristã. As reações místicas, a racionalização exegética.
Tá? Os símbolos pós-bíblicos. Ó, o universo simbólico material judaico, né? Ó, você tem aqui os símbolos judaicos. Você tem a menorá, que é o candelabro, o shofar, trombeta, né? E o talit. São símbolos, aqui são símbolos de origem bíblica, esse aqui, ó. Agora os símbolos tardios que vieram depois, a Hanukkah, o kippah, aquele chapéuzinho na cabeça que eles usam, a mezuzá, que são textos da Torá que eles colocam na porta, tá? E a estrela de Davi. São símbolos tardios que vieram depois. Depois os símbolos de origem bíblica, ele vai trabalhar aqui esses símbolos. E o capítulo 6, o Estado de Israel, que é o Estado moderno. Aí ele vai dar o contexto histórico, né, sobre o sionismo judaico. O sionismo é a campanha, né, que começou aí em 1800 e pouco, né, de judeus que queriam votar sua terra, sobre o Estado de Israel. E isso se concretizou no dia 14 de maio de 1948, na votação lá da ONU. E quem estava presidindo essa votação era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Tá? Israel ali torna-se uma nação, né? Um Estado. Aí vem o problema do antissemitismo e a solução nacional. O movimento sionista e o surgimento do Estado de Israel. Ele vai falar aqui um pouquinho, né? E começou, esse movimento sionista começou com Theodor Herzl. Tá? Esse cara foi muito importante. Aí ele vai dar uma apanhada aqui histórico, show de bola. Depois as ambiguidades do Estado judeu, a Bíblia hebraica e o nacionalismo israelense, né? A secularização da Bíblia hebraica no século XXI, o simbolismo bíblico na identidade nacionalista, a língua hebraica transformada em língua nacional, israelenses não israelitas. Identidade nacional secularizada, vestígios do passado como ilustração do presente, a bandeira e os símbolos religiosos. Isso aqui é a atual bandeira de Israel, né? A estrela de Davi. O simbolismo emergente do Holocausto. Aí ele conclui Israel e a Bíblia. Aí vem a parte 3, que é a última parte, ele vai trabalhar agora o cristianismo. Da igreja para a Bíblia, da Bíblia para a igreja. Tá aqui, ó. Aqui você tem um símbolo, né? A cruz no meio. Esse peixe aqui, ó, limpo, representa os judeus. E o peixe aqui impuro, os gentios. Os dois são unidos, judeus e gentios, pela cruz. Interessante esse símbolo. Aí vem aqui a igreja antiga, que vai falar. Jesus, o cumprimento das expectativas judaicas, ele é o Messias, ele cumpre as promessas ou as profecias do Antigo Testamento, para nós cristãos, para os judeus não. Depois o fundamento judaico na proclamação dos nazarenos, porque no início da igreja, a igreja foi vista como uma seita. A seita era chamada os do caminho ou então os nazarenos. Depois você tem aqui a mudança escatológica no movimento de Jesus, a mudança escatológica no movimento de Jesus. Tá? Então você tem a escatologia judaica e a escatologia cristã. Tá aqui, ó. Se você quiser ler aí, ó, você pausar para você ler. O povo alargado de Deus, mostrando a igreja, que é composta de judeus e gentios. Todos os povos agora adentram a igreja, e a forma de entrar é reconhecer Cristo como seu Senhor, é a fé em Cristo. Tá? Aí aqui, ó, a universalização da igreja e a emergência da Bíblia cristã. Tá? Muito bom, excelente. A relação dos seguidores de Jesus com a tradição judaica. Lembrando que a igreja começou com os judeus, os 12 apóstolos.
Depois o cristianismo rompe, de uma vez por todas, com o judaísmo, né? A relação dos seguidores de Jesus com as tradições gentílicas, lembrando que Jesus, ele era judeu, tá? Ele não era ocidental. Ele era oriental, ele era judeu. Deixar isso bem claro para vocês. Quem tem vergonha de Israel, ou quem fala mal de Israel, tá, automaticamente está falando mal de Cristo e tem vergonha de Cristo, porque Cristo é judeu. Ó, a emergência da ortodoxia cristã. Quem não sabe o que é ortodoxia, ortodoxia é a prática correta, o ensino correto. Ortopraxia é a prática correta. Então você tem a ortodoxia, o ensino correto, e você também tem a ortopraxia, que é a prática correta. E a nova relação do cristianismo com o Império Romano. Tá? Vai para o capítulo 8, cristianismo. O espalhamento de igrejas pelo mundo do primeiro milênio, a expansão do cristianismo, a relação do cristianismo com os judeus, a sucessão de cismas e ramificações. Cismas são rachas, tá? Disputas. Bíblia cristã, hermenêutica e simbolismo cristão. A exegese cristã, que é diferente da exegese judaica. O escolasticismo medieval. A cristianização da simbologia bíblica hebraica. A universalidade do simbolismo cristão. A simbologia derivada do Novo Testamento. Aqui você tem símbolos cristãos, tá? O peixe, a âncora, Manus Dei, a mão de Deus, ó, e o triângulo. Esse triângulo é muito importante, sabe por quê? Você tem a Trindade, né? O Pai não é igual ao Filho, o Filho não é igual ao Pai. O Pai não é igual ao Espírito Santo, o Espírito Santo não é igual ao Pai. O Espírito Santo não é o Pai, nem o Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho, e nem o Filho é o Espírito Santo. É interessante o triângulo. Aí depois você tem aqui a menorá também, que aponta para Cristo, né, como a luz do mundo. A pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. A chama também, que é o símbolo do Espírito Santo. O sol, a cruz latina, a cruz patriarcal, a cruz de Jerusalém e a cruz celta. Interessante. E a cruz se tornou o principal símbolo cristão, ele fala aqui. Depois ele vai falar aqui, ó, o entrecruzamento de metáforas, tá? Paulo usava muito isso também, né? Metáforas. Uma das metáforas que Paulo usa é de resgate, de compra. Tá? O resgate é uma metáfora para a salvação. Nós somos comprados, né? Resgatados por Cristo e por aí vai. Então ele fala, ó, da igreja, do cristianismo, agora do protestantismo, tá? Que vem aí com a reforma protestante, tá? O protestantismo e a tradição cristã, a Bíblia com autoridade solitária, a popularização da Bíblia, as reações e a popularização da Bíblia, a rejeição da tradição artística e simbólica, a Bíblia cristã e o imaginário protestante, o imaginário bíblico anglo-saxão, a relação fundamentalista com a Bíblia. É muita coisa. A emergência do imaginário dispensacionalista, que é mais escatologia, né? Vai falar do surgimento do dispensacionalismo, com John Nelson Darby, por aí vai. O entusiasmo por Israel na literatura escatológica, o interesse pentecostal pela simbologia judaica, a igreja e a Bíblia, é a conclusão. E aí ele termina com Bíblia, Israel e igreja. Tá? Show de bola. Eu não li, gente, para mostrar para vocês aí todas as partes e os capítulos aí. Tá bom? Então é um livraço. A Bíblia, Nós e a Bíblia, que fecha a série lá. Aqueles da Bíblia, os outros da Bíblia e Nós e a Bíblia, do André Daniel Heinck. Se vocês gostaram de mais uma dica
Deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.